Oi, Alexandre. Oi, Alexandre. Bom, vamos falar. Tudo bem? Aí ficou. Como é que tá? Tudo Tudo tranquilo? certinho? Tranquilo. Criando um pouco, começou a chover de novo, mas tá bom. Aqui tá chovendo desde ontem, cara, sem parar. Não, aqui tinha dado uma parada, agora, finalzinho da tarde, começou de novo. Sem parar, cara. Mas pensa, sem É. parar, assim, de não poder praticamente não fazer nada externo, né? Aí, mas, enfim, tá, de vez em quando isso faz parte, né, do Sim. negócio. É porque precisa um pouco, né? Oi, Ô, Francisco. Francisco. Tudo bom? Tudo Tudo bom? bom? Saiu uma mensagem que já está gravando, então, né? Sim, É, ele abriu gravando hoje. o Zé fez um esquema com a Karen para já deixar gravando. E aí. Só que depois da gravação, lá na gravação vai ficar toda essa conversa depois. Mas ele disse que depois até ele, qualquer coisa, ele vai ajeitando lá na hora que ele baixar o arquivo e tal. Eu acho que ele consegue editar. Eu acho que ele Tá bom. consegue. Pelo que ele me falou, Bom, ele consegue. Nós vamos começar a página 321, né? O encontro ao encontro do mestre, não é isso? Que é o último capítulo, né, Francisco? Isso. Sim, mas esse aí eu acho que vai levar umas 3 encontros no mínimo. Faltam 22 páginas. É bastante. 3 semanas, pelo menos 3 ou 4, 3. Olha aqui, então a semana que vem, o Kiko, eu não vou estar aí, tá? É certo, já até marquei agora lá já. Então, aí, semana que vem, aí a leitura é normal, a gente avança nesse capítulo aí, depois, na outra, na terceira, a gente talvez termine. Aí, o Flávio, quem sabe, tu vê se, tu que pesquisa tem PDF aí, vê se tem do Voltei aquele. Tá. Eu, para garantir aquela vez que tu falou, um tempo atrás que a gente foi na Casa Lucas, eu peguei já o livro físico. Eu já me garanti com o físico. Já estou terminando de ler até. Ô, Francisco. Mas eu vou pesquisar o PDF dele. Qual é Mas ele? deve ter, porque ele é das primeiras ali, foi em 1947 que foi publicado. Por que a gente não termina o livro e não faz um apanhadinho aí de uma aula do Paulo de Tarso aí? Que, claro, né? Que é uma obra tão grande, tão grande, tão grande, e com tantos detalhes, que de repente era legal fazer uma aula com um apanhado, né? Porque se a gente se fizesse não digo um resumão, mas um comentário, né, dele antes e depois, Isso. e ele antes, durante e depois, né? Porque a gente tem assistido algumas coisas do Paulo também, que são muito legais, né? Que tem, assim, que o pessoal parece que virou moda, né? Estudar Paulo, né? Parece que virou moda, né? Tá todo mundo meio que estudando Paulo, né? É a base do cristianismo, né? A base do cristianismo. Agora, uma pena que a maioria das doutrinas cristãs não vivem a mensagem do Paulo. Não vive. Aí, a própria igreja, esses pentecostais, espiritismo também, em alguma parte. Tá? Tem coisas impressionantes. O Chico Xavier, eu estava lendo esse fim de semana, onde é que eu li isso? Acho que foi alguém que estava dando, mas foi lido. Ele conta que ali na década de 1940, 50, a Federação Espírita foi numa comissão falar com ele lá em Pedro Leopoldo ainda, e aí sugeriram para ele de ele ficar só psicografando o Emmanuel e o André Luiz. Ele não atender mais público, não ficar perdendo tempo com mensagens familiares e tudo. E ele percebeu na hora assim, que isso aí era uma investida das trevas, usando líderes do espiritismo para afastar ele do povo, afastar ele do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é assistência, né? É fazer o bem para as pessoas. E como é que se faz o bem à distância? Não é dando palestra, não é, né, fazendo psicografia mesmo dessas aí, vou receber o demanda, o outro vai receber não sei o quê. E aí ele queria afastar o quê? O que fez divulgar o espiritismo? Foram exatamente as mensagens do além-túmulo.
né? Famílias. Esse livro eu voltei, a gente vai ver eu voltei. Esse livro Eu tenho aqui, é impressionante. Era um judeu que perdeu o filho e tal. Aí tem a história que se a gente for agora vai até invadir o Nesse horário. livro aqui, eu terminei de ler esse livro aqui. Tu conhece de quem era o cara, o dono, não? Não consigo O ler aqui. empresário de Deus, Eurípides Humberto dos Reis. Como é que é o nome desse livro? Eu não li aqui, esse aí. cara? Como é que é esse cara aqui? Conhece essa assinatura aqui? Não, aqui, ó. Francisco, Ué, 2009. mas para um pouquinho, bota, eu não consegui ver o... o título. É que tá ao contrário. Né? Ah, tá. Pois é, o meu está pegando ao contrário. O O empresário de empresário Deus? de Deus. O Tá, empresário mas de aí Deus. esse aí é o do Eurípides, né? Eurípides, É. não sei das quantas. É o médico dele? E esse é o próximo que a gente vai ler, né, Francisco? Sim, eu voltei. Esse aí, por exemplo, esse aí é um E judeu que também tem a perdeu o filho. assinatura. Isso, esse aí eu li. Mas o outro eu li também, mas só que o outro não é assim, não tem a Não, o outro é do relevância filho. das outras Eu acho que é do obras. filho dele. É o filho. Esse guri que eu conheci é guri. Quer dizer, ele já é bem velho. Velho, mas dizer, deve estar quase 70 já. Eu conheci ele em Porto Alegre, eu disse para vocês que ele foi uma vez fazer uma visita lá no Tá. Hospital da Criança, e foi uma coincidência muito grande. Aí eu fui, alguém convidou um espírita para falar, e ele ia conhecer a assistência às crianças com câncer lá no Hospital da Criança Conceição, e ali eu conheci esse filho dele, conversei bastante com ele. Acabei até falando lá nesse local, e aí foi um negócio muito bonito, que ele contou coisas que é impressionante, né? Mas é o filho dele, adotivo, né? Tem aí controvérsias de outras coisas aí, mas não é ele estava levando adiante a luta do Chico para continuar distribuindo sopa e tudo, buscou auxílio com os empresários, e aí começou a dar muita briga. Olha as trevas aí, briga sobre arrecadação, quem é que faz isso, quem faz aquilo, outros querendo se promover, outros querendo só participar da sessão mediúnica e não queriam dar assistência social lá. Olha, é uma repetição, se a gente pegar o cristianismo, essa obra do Paulo, ele contando aquelas fofocas, tinha muita intriga, tinha muita essa coisa de as cartas dele, as cartas eram mais para apaziguar. No início ele era mais enérgico. Depois, a última fase dele, que ele estava transcendendo todas as coisas. Ele teve fator humano, aquela coisa com o Tiago, o João Marcos, ele se irritou com o João Marcos. Tu é um cara de pouca fé, tu é um adolescente, só quer saber da vida. O palavreado dele com o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, né? E que foi socorrido depois pelo Pedro, o fator humano dele. E quantas vezes a gente se irrita com algumas coisas, né, que vão acontecendo na nossa vida. E aí, sutilmente, as trevas agem sutilmente. A gente tem que sempre enfatizar isso e falar dessas coisas para nós, serve para cada um de nós, para ver o quanto que sutilmente a gente pode, muitas vezes... Esses dias eu estava lendo uma das obras do Inácio, até quando for agora para Porto Alegre, eu vou levar uns 7, 8 livros dele para levar lá. Ele contando, ele disse assim para o Bacelli, sabe, meu filho, eu fico às vezes pensando se eu não estou sendo um agente das trevas. Que ele diz assim, as coisas que a gente vê do outro lado, ele contando. Porque as coisas que a gente vê daqui e sabe, porque lá tem muita literatura do plano espiritual que não tem aqui. Então, ele diz, claro, tem livros que contam a vida do Kardec, como é que ele desencarnou, como é que foram os diálogos que ele teve com Cristo, né, com Jesus, durante 40 anos, entre a preparação para ele vir como Chico Xavier. E aí ele vê assim, aí na Terra estão ainda discutindo se ele é ou não é o Kardec, se ele foi ou não foi, isso aí é importante ou não, e ficam gastando uma energia para querer negar uma coisa que é evidente, né? Até as trevas souberam disso muito antes. As trevas, quando descobriram que o Kardec era o Chico Xavier, começaram a investir, principalmente na década lá de 40, fazendo essas coisas para a Federação Espírita, intuindo um sobrinho dele, que começou a fazer fofoca contra ele, dizendo que era uma mistificação e que ele vendia atendimento, aquelas coisas todas, e ele ficou muito triste, abalado emocionalmente. O Emmanuel disse assim, é o teu primeiro grande teste, tu já vai te entregar agora, aquelas coisas do Emmanuel, sempre vigilante com ele, mas levando assim de uma forma muito firme.
assim como outras investidas das trevas que fizeram com que ele caísse muitas vezes em ciladas, jornalistas que chegavam lá na sessão dele, começavam a mentir sobre uma história hipotética, aí o Emmanuel disse assim, olha, ele está te testando. Mas releva. E aí ele dava uma mensagem, né? Que aí dizem que não tem muita coisa que o Chico dizia, que ele dizia, o Emmanuel que está me dizendo, não era o Emmanuel, era ele, porque é um espírito mais elevado do que o Emmanuel. O Chico Xavier é um espírito, um dos mais, se pegar entre os 5, 6 espíritos mais luminares que estiveram sobre a nossa crosta aqui encarnados, está o Chico Xavier, que era o Kardec, que era o Francisco de Assis, que era o Platão, que era o João Evangelista, e assim por diante. Né? E tem outros, claro, né, dessa estirpe aí dele, o próprio Espírito da Verdade, o João Batista, primo de Jesus, que foi Moisés, que foi Elias, que foi Abraão. Né? A gente vai ver assim, já está na hora de começar, quem sabe? Senão vai engatar aí. Tá na hora. Faz A uma gente oração. Então. estava conversando que o Curadars é um espírito de altíssima envergadura e se fala muito pouco, né, dele, né? Muitos, aliás, se sabe também, né? O Sócrates, por exemplo. O Sócrates teria pedido a Jesus, encarecidamente, depois de ele ser Sócrates, que todas as investiduras que ele tivesse na carne como encarnado, e ele fosse o máximo assim anônimo, porque ele disse que se atormentou muito com aquela coisa do Sócrates, o filósofo do passado, que isso, que aquilo, e ficou aquele chavão, conhece a ti mesmo, que nem é uma frase dele, né, que estava escrito lá no templo de Delfos, lá tá, conhece a ti mesmo, e aí coisas que ele nunca escreveu nada, só que ele simplesmente desenvolvia o pensamento filosófico. Quem foi escrever sobre Sócrates e as suas teorias foi o Platão. Platão, nosso Chico Xavier, Kardec e outros. Aí os dois tiveram reencarnação, por exemplo, entre outras, o Sócrates pediu para ser o máximo anônimo, ele foi um professor, o Pestalozzi, que foi a grande revolução da educação na época de 1805, 1804, e ele foi o professor do Kardec, do Hipólito, Leão Hipólito Rivaio, né, que veio a ser depois um pedagogo, educador e assim por diante. Veio a escola do Pestalozzi, é o Sócrates reencarnado convivendo diretamente com o Kardec. Né? E eles tiveram também encarnação naquela época dos druidas. E aí vejo só que uma coisa curiosa. Naquela época, 1805, o Napoleão emergiu ao Império, ele ascendeu ao poder na França. E o Napoleão era a reencarnação do Júlio César, que foi o mesmo que foi inspirado pelas trevas para invadir as Gálias e destruir com todos os druidas, que eram os pensadores. Entre eles estava o Kardec, que era um sacerdote. Só que ele não foi assim, todos foram aniquilados. E aí que foi adiada a vinda de Jesus. Dentre eles estava também o Sócrates. E eles vêm a se reencontrar, e o mundo da luz inspirou o Napoleão, diz assim, tu tens a chance agora de te redimires daquele passado, né, truculento, daquelas ideias, quando o Júlio César, líder, novamente imperador e tal, mas ele sucumbe. Ele, no plano espiritual superior, nessa visita que ele teve em nome de Jesus, espíritos celestiais que estiveram junto com ele, para preparar o advento do Consolador na França, e ele demonstrou uma boa vontade, mas aí, durante a encarnação, livre-arbítrio, se desviou totalmente, e quando ele teve a condição de anuir com as ideias do Kardec, ele menosprezou e não deu bola. Ele não perseguiu, mas também não fez nada a favor. Entendeu? Então, naquela época, então, estava o Pestalozzi, estava o Júlio César reencarnado, quer dizer, Sócrates, Júlio César e Platão. Né? Veja só aqui. E entre outros, né? Entre outros. Vamos, então, já passou aí, 7h05. Vamos. Eu faço a abertura, então. Queridos amigos espirituais, obrigado pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos ao início da nossa aula. Que possam nos guiar, que possam nos intuir, que a gente aprenda o real caminho do bem, da caridade, e que possamos transformar cada vez mais essas aulas em
em ferramentas para que possamos nos ajudar e ajudar todo o universo que está junto com a gente nesse momento, de espíritos encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tá, então, pessoal, nós vamos dar agora a sequência à nossa parte final desse livro, né, na segunda parte, capítulo 10, ao encontro do mestre, né, que é a passagem aquela do Paulo já na sublimação dele, que ele vai ter agora o epílogo dessa história nesse último capítulo. O Paulo, quando ele esteve em Jerusalém, você viu no capítulo anterior, né, a ida dele a Jerusalém, foi intuído pela Abigail, né, diretamente, ele sentindo a presença da Abigail e que ele pretendia ir para a Espanha. Então, ela estimula que ele vá ainda a Jerusalém, e ele também, pelos canais intuitivos, teve esse impulso de ir a Jerusalém e áreas ali, circunvizinhança de Jerusalém, vindo depois para Roma. Bom, e ele, nessa passagem dele, a Abigail garantiu para ele que ele iria para Roma, e ele tinha uma vontade de ir para a Espanha. E aí eu vejo só o livre-arbítrio, né? Ele teve a resistência, ia a Jerusalém, foi perseguido, e tinha a garantia da Abigail de ir para Roma. Ele volta para Roma, né, com todo aquele episódio que houve do naufrágio do navio, de toda aquela questão que ele enfrentou, a intuição do plano superior diante dos centuriões, dos escravos, dos prisioneiros, dando toda assistência para ele, e ele fazendo a pregação permanentemente em toda a trajetória, até que ele chega em Roma. E ele chegando em Roma, ele estava determinado a ir para a Espanha, para dar uma passada na Espanha. Mas ele recebe, a gente vai ver agora logo em seguida, ele recebe uma carta do Pedro, aí o Pedro dizendo que está vindo lá da Ásia, retornando através de Jerusalém, de Corinto, né? E ele vem para Roma e pede para o Paulo recebê-lo e tal. E aí o Paulo prepara a vinda dele toda e, mesmo assim, mais adiante, ele vai até a Espanha. E aí tem aquela passagem que ele leu a história do João Evangelista, que ele foi preso, João, e a gente vai ver também mais adiante que tem uma inconformidade aí que até espíritas que dizem assim, que o Paulo acabou cedendo a determinadas pressões, a determinados encantamentos do próprio poder, que a mulher do Nero é que mais adiante a gente vai ver isso aí, que ela liberta, ela que dá a liberdade para o João Evangelista, que havia sido preso. Só que o Paulo tinha uma preocupação muito grande com o João, porque ele era o mais jovem de todos os apóstolos e é o que, pelo pressentimento dele, o que mais tinha condição de levar adiante as lutas do Evangelho. Por quê? O Tiago, a gente vai ver aí, já estava bem velho e ele morreu. Tá? Teve morte, foi perseguido lá, mas já estava bem velho. Tá? O Pedro, que era casado, tinha filhos e tal, ele vai para Roma, chega em Roma, já estava também, naquela época, ter 60 e poucos anos era muita coisa. Tá? Então, já estava um ancião. E o Paulo também já estava envelhecido, bem envelhecido. Então, o mais jovem deles era o João. Né? E daí, claro, tem o Lucas também, que era o intermediário, essa idade do pouco mais velho que o João, né? O Timóteo, que era um rapaz ele também, mas todos que levariam o Evangelho de Jesus através das cartas do Paulo, dos ensinamentos e assim por diante. Mas o Paulo vai para a Espanha e ele não consegue realizar lá toda o que era da sua vontade de fazer uma pregação mais demorada na Espanha, e ele regressa para pedido do próprio Pedro e tudo para interceder junto ao Império Romano. E a gente vai ver, não vai aparecer talvez nessa parte da obra, ele tem encontro até com o senador Públio Lentulus, que é o próprio Emmanuel. Eu acho que dá para te fazer essa leitura agora, ele lê umas 7 páginas aí, quem sabe, o Flávio. Vamos então, vamos lá, pessoal. Então, página 321 do nosso arquivo em PDF, o último capítulo do livro Paulo Estevão, capítulo 10, ao encontro do mestre.
Às vésperas da partida, em busca da gentilidade espanhola, eis que o apóstolo recebe uma carta comovente de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum escrevia-lhe de Corinto, avisando sua próxima chegada à cidade imperial. A missiva era afetuosa e enternecedora, cheia de confidências amargas e tristes. Pedro confiava ao amigo suas derradeiras desilusões na Ásia e mostrava-se-lhe vivamente interessado pelo que lhe sucedera em Roma. Ignorando que o ex-rabino fora restituído à liberdade, procurava confortá-lo fraternalmente. Também ele, Simão, deliberara exilar-se junto dos irmãos da metrópole imperial, esperando ser útil ao amigo em quaisquer circunstâncias. Ainda no mesmo documento íntimo, rogava aproveitasse o portador para comunicar aos confrades romanos o propósito de se demorar algum tempo entre eles. O convertido de Damasco leu e releu a mensagem amiga, altamente sensibilizado. Pelo emissário, o irmão da igreja de Corinto, foi avisado de que o venerando apóstolo de Jerusalém chegaria ao porto de Óstia dentro de 10 dias, mais ou menos. Não hesitou um momento. Lançou mão de todos os meios ao seu alcance, preveniu os íntimos e preparou uma casa modesta, onde Pedro pudesse alojar-se com a família. Criou o melhor ambiente para a recepção do respeitável companheiro. Valendo-se do argumento de sua próxima excursão à Espanha, dispensava as dádivas dos amigos, indicando-lhes as necessidades de Simão, para que nada lhe faltasse. Transportou quanto possuía em objetos de uso doméstico do singelo aposento que alugara junto à porta lavernal, para a casinha destinada a Simão, próximo dos cemitérios israelitas da Via Ápia. Esse exemplo de cooperação foi altamente apreciado por todos. Os irmãos mais humildes fizeram questão de oferecer pequeninas utilidades ao apóstolo venerando, que chegaria desprovido. Informado de que a embarcação entrava no porto, o ex-rabino largou-se pressurosamente para a Óstia. Lucas e Timóteo, sempre em sua companhia, junto de outros cooperadores devotados, o amparavam nos pequenos acidentes do caminho, dando-lhe o braço aqui e ali. Não fora possível organizar uma recepção mais ostensiva. A perseguição surda aos adeptos do Nazareno apertava o cerco por todos os lados. Os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Roma assombrava-se com a enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Nobres figuras do patriciado e do povo eram vítimas de atentados cruéis. A atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas, e no cômputo dessas calamidades, os cristãos eram os mais rudemente castigados, em vista da atitude hostil de quantos se acomodavam com os velhos deuses e se regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados por quaisquer dificuldades que sobrevinham. Se caía uma tempestade mais forte, devia-se o fenômeno aos adeptos da nova doutrina. Se o inverno era mais rigoroso, a acusação pesava sobre eles, porquanto ninguém, como os discípulos do crucificado, havia desprezado tanto os santuários da crença antiga, abominando os favores e os sacrifícios aos numes tutelares. A partir do reinado de Cláudio, espalhavam-se lendas torpes a respeito das práticas cristãs. A fantasia do povo, ávido das distribuições de trigo nas grandes festas do circo, imaginava situações inexistentes, gerando conceitos extravagantes e absurdos com relação aos crentes do Evangelho. Por isso mesmo, desde o ano de 58, os cristãos imbeles eram levados ao circo como escravos revolucionários ou rebeldes que deveriam desaparecer. A opressão agravara-se dia a dia. Os romanos mais ou menos ilustres, pelo nome ou pela situação financeira,
que simpatizavam com a doutrina do Cristo continuavam indenes de públicos vexames, mas os pobres, os operários, os filhos da plebe eram levados ao martírio às centenas. Assim, os amigos do Evangelho não prepararam nenhuma homenagem pública à chegada de Simão Pedro. Ao invés, procuraram dar ao fato um cunho todo íntimo, de maneira a não despertar represálias dos esbirros da situação. Paulo de Tarso estendeu os braços ao velho amigo de Jerusalém, tomado de alegria. Simão trouxera a esposa e os filhos, além de João. Sua palavra generosa estava cheia de novidades para o apóstolo do gentilismo. Em poucos minutos, ficou sabendo da morte de Tiago e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio à igreja de Jerusalém. O velho pescador contava as últimas peripécias da sua sorte bem-humorado. Comentava os testemunhos mais pesados, com um sorriso nos lábios, e intercalava toda a narrativa de louvores a Deus. Depois de reportar-se as lutas que empenhara em muitas e repetidas peregrinações, contava ao ex-rabino que se refugiara alguns dias em Éfeso, junto de João, sendo acompanhado pelo filho de Zebedeu até Corinto, onde resolveram demandar a capital do império. Paulo, por sua vez, relatou as tarefas recebidas de Jesus nos últimos anos, e era de ver-se o otimismo e a coragem desses homens que, inflamados do espírito messiânico e amoroso do Mestre, comentavam as desilusões e as dores do mundo como láureas da vida. Depois das suaves alegrias do reencontro, o grupo se encaminhou discretamente para a casinha reservada a Simão Pedro e sua família. O ex-pescador, sentindo a excelência da acolhida carinhosa, não encontrava palavras para traduzir os júbilos d'alma. Como Paulo, quando chegou a Pousólis, tinha a impressão de estar num mundo diferente daquele em que vivera até então. Com a sua chegada, recrudesceram os serviços apostólicos, mas o pregador do gentilismo não abandonou a ideia de ir à Espanha. Alegando que Pedro substituiria com vantagem, deliberou embarcar no dia prefixado num pequeno navio que se destinava à costa gaulesa. Não valeram amistosos protestos, nem mesmo a insistência de Simão para que adiasse a viagem. Acompanhado de Lucas, Timóteo e Demas, o velho advogado dos gentios partiu ao amanhecer de um dia lindo, cheio de projetos generosos. A missão visitou parte das Gálias, dirigindo-se ao território espanhol, demorando-se mais na região de Tortosa. Em toda parte, a palavra e os feitos do apóstolo ganhavam novos corações para o Cristo, multiplicando os serviços do Evangelho e renovando as esperanças populares à luz do reino de Deus. Em Roma, todavia, a situação prosseguia cada vez mais grave. Com a perversidade de Tigelino à frente da prefeitura dos pretorianos, acentuara-se o terror entre os discípulos de Jesus. Faltava somente um édito em que os cidadãos romanos, simpatizantes do Evangelho, fossem condenados publicamente, porque os libertos, os descendentes de outros povos e os filhos da plebe já enchiam as prisões. Simão Pedro, como figura de relevo do movimento, não tinha descanso. Não obstante a fadiga natural da senitude, procurava atender a todas as necessidades emergentes. Seu espírito poderoso sobrepunha-se a todas as vicissitudes, desempenhava os mínimos deveres com devotamento máximo à causa da verdade. Assistia os doentes, pregava nas catacumbas, percorria longas distâncias, sempre amistoso e satisfeito. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente, confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição,
que se elevavam dos cemitérios abandonados. Tigelino, grande inimigo dos prosélitos do Nazareno, buscava agravar a situação por todos os meios, ao alcance da sua autoridade odiosa e perversa. O filho de Zebedeu preparava-se para regressar à Ásia, quando um grupo de esbirros dos perseguidores o acolheu em pregação carinhosa e inspirada, na qual se despedia dos confrades de Roma, com exortações de tocante reconhecimento a Jesus. Apesar das atenciosas explicações, João foi preso, esbordoado impiedosamente. E com ele, dezenas de irmãos foram trancafiados nos cárceres imundos do Esquilino. Pedro recebeu a notícia dolorosamente surpreendido. Conhecia a extensão dos trabalhos que aguardavam na Ásia o companheiro generoso e rogou ao Senhor não o abandonasse, a fim de obter a absolvição justa. Como proceder em tão difíceis circunstâncias? Recorreu às relações prestigiosas que a cidade lhe oferecia. Entretanto, seus afeiçoados eram igualmente pobres de influência política nos gabinetes administrativos da época. Os cristãos de posição financeira mais destacada não ousavam enfrentar a onda avassaladora de perseguição e tirania. O antigo chefe da igreja de Jerusalém não desanimou. Precisava libertar o amigo, concorrendo para isso com todo o potencial de energia na esfera de suas possibilidades. Compreendendo a timidez natural dos romanos simpatizantes do Cristo, buscou reunir apressadamente uma assembleia de amigos íntimos para examinar o caso. No meio dos debates, alguém se lembrou de Paulo. O apóstolo dos gentios dispunha na capital do império de grande número de afeiçoados eminentes. No caso da sua absolvição, a providência partira do círculo dileto de Popéia Sabina. Muitos militares colaboradores de Afrânio Burros eram seus admiradores. Acácio Domício, que dispunha de valiosos empenhos junto dos pretorianos, era seu amigo dedicado e incondicional. Ninguém melhor do que o ex-tecelão de Tarso poderia incumbir-se da delicada missão de salvar o prisioneiro. Não seria razoável pedir a sua ajuda? Comentava-se o caráter urgente da medida, mesmo porque numerosos cristãos morriam todos os dias na prisão do Esquilino, vítimas das queimaduras de azeite fervente. Tigelino e alguns comparsas da administração criminosa distraíam-se com os suplícios das vítimas. O azeite era lançado aos infelizes no poste do martírio. Outras vezes, os prisioneiros maniatados eram mergulhados em grandes barris de água em ebulição. O prefeito dos pretorianos exigia que os correligionários assistissem ao suplício para escarmento geral. Os encarcerados acompanhavam as tristes operações, banhados em pranto silencioso. Verificada a morte da vítima, um soldado se encarregava de lançar as vísceras aos peixes famintos, nos tanques vastos das prisões odiosas. Dada a situação geral apavorante, poder-se-ia contar com a intervenção de Paulo? A Espanha ficava muito distante. Era possível que a sua vinda não aproveitasse ao caso pessoal de João. Pedro, porém, considerou a oportunidade do recurso e advertiu que seguiriam trabalhando a favor do filho de Zebedeu. Nada impedia, porém, de recorrer desde logo para o prestígio de Paulo, ainda porque a situação piorava de instante a instante. Aquele ano de 64 começara com terríveis perspectivas. Não se podia dispensar um homem enérgico e resoluto à frente dos interesses da causa. Dado este parecer do venerando apóstolo de Jerusalém, a Assembleia concordou com a medida aventada. Um irmão, que se tornara devotado cooperador de Paulo em Roma, foi mandado à Espanha com urgência. Esse emissário era Crescêncio, que saiu de Hóstia com enorme ansiedade, levando a missiva de Simão.
O apóstolo dos gentios, depois de muito peregrinar, demorava-se em Tortosa, onde conseguira reunir grande número de colaboradores devotados a Jesus. Suas atividades apostólicas continuavam ativas, conquanto atenuadas, em virtude do cansaço físico. O movimento das epístolas diminuíra, mas não se interrompera de todo. Atendendo à necessidade das igrejas do Oriente, Timóteo partira da Espanha para a Ásia, carregado de cartas e recomendações amigas. Em torno do apóstolo, agrupara-se novo contingente de cooperadores diligentes e sinceros. Em todos os recantos, Paulo de Tarso ensinava o trabalho e a renúncia, a paz da consciência e o culto do bem. Quando planejava novas viagens na companhia de Lucas, eis que surge em Tortosa o mensageiro de Simão. O ex-rabino lê a carta e resolve regressar à cidade imperial imediatamente. Através das linhas afetuosas do velho antigo, entreviu a gravidade dos acontecimentos. Além disso, João necessitava voltar à Ásia. Não ignorava a influência benéfica que ele exercia em Jerusalém. Em Éfeso, onde a igreja se compunha de elementos judaicos e gentios, o filho de Zebedeu fora sempre um vulto nobre e exemplar, indene de espírito sectarista. Paulo de Tarso passou em revista as necessidades do serviço evangélico entre as comunidades orientais e concluiu pela urgência do regresso de João, deliberando intervir no assunto sem perda de tempo. Como de outras vezes, nada valeram as considerações dos amigos no tocante ao problema da sua saúde. O homem enérgico e decidido, apesar dos cabelos brancos, mantinha o mesmo ânimo resoluto, elevado e firme que o caracterizara na mocidade distante. Favorecido pela grande movimentação de barcos, nos princípios de maio de 64, não lhe foi difícil retornar ao porto de Hóstia junto dos companheiros. Simão Pedro recebeu-o enternecido. Em poucas horas, o convertido de Damasco conhecia a situação intolerável criada em Roma pela ação delituosa de Tigelino. João continuava encarcerado, apesar dos recursos levados aos tribunais. O antigo pescador de Cafarnaum, em significativas confidências, revelava ao companheiro que o coração lhe pressagiava novas dores e testemunhos cruciantes. Um sonho profético anunciava-lhe perseguições e provas ásperas. Numa das últimas noites, contemplaram um quadro singular em que uma cruz, de proporções gigantescas, parecia envolver com sua sombra toda a família dos discípulos do Senhor. Paulo de Tarso ouviu com interesse, manifestando-se de inteiro acordo com seus pressentimentos. Apesar dos horizontes carregados, deliberaram uma ação conjunta para libertar o filho de Zebedeu. Corria o mês de junho. O ex-rabino desdobrou-se em atividades intensas. Procurou a Cássio Domício solicitando a sua intervenção e valimento. Mais ainda, considerando que as providências morosas poderiam redundar num fracasso, auxiliado por amigos eminentes, procurou avistar-se com numerosos áulicos da corte imperial, chegando à presença de Popéia Sabina, a fim de rogar seus bons ofícios no caso do filho de Zebedeu. A célebre favorita ouviu-lhe a confidência com enorme surpresa. Aquelas revelações de uma vida eterna, aquela concepção da divindade assustavam-na. Embora inimiga declarada dos cristãos, dada a simpatia que mantinha pelo judaísmo, Popéia impressionou-se com a figura ascética do apóstolo e com os argumentos de reforço ao seu pedido. Sem ocultar sua admiração, prometeu atendê-lo, apontando desde logo as providências imediatas. Paulo retirou-se esperançoso da absolvição do companheiro, porque Sabina prometera libertá-lo dentro de 3 dias. Voltando à comunidade, deu ciência aos irmãos da entrevista que tivera com a favorita de Nero, mas terminada a exposição,
notou, algo surpreso, que alguns companheiros reprovavam sua iniciativa. Pediu então que o esclarecessem e justificassem quaisquer dúvidas. Surgiram fracas considerações que ele acolheu com a sua inesgotável serenidade. Alegava-se que não era louvável dirigir-se a uma cortesã dissoluta para impetrar um favor. Semelhante proceder afigurava-se de Éfeso a seguidores do Cristo. Popeia era mulher de vida, notadamente dissoluta. Banqueteava-se nas orgias do Palatino, caracterizava-se por sua luxúria escandalosa. Seria razoável pedir-lhe proteção para os discípulos de Jesus? Paulo de Tarso aceitou as morfinas arguições com beatífica paciência e objetou sensatamente. Respeito e acato a vossa opinião, mas antes de tudo considero necessário libertar João. Fosse eu o prisioneiro, não haveria de julgar o caso tão urgente e tão grave. Estou velho, alquebrado, e, portanto, melhor me for e mais útil, quiçá, meditar na misericórdia de Jesus através das grades do cárcere. Mas João está relativamente moço, é forte e dedicado. O cristianismo da Ásia não pode dispensar-lhe atividade construtiva, até que outros trabalhadores sejam chamados à semeadura divina. Com referência às vossas dúvidas, porém, cumpre-me aduzir um argumento que requer ponderação. Por que considerais imprópria uma solicitação à Popeia Sabina? Teríeis a mesma ideia se me dirigisse a Tigelino ou ao próprio imperador? Não serão eles vítimas da mesma prostituição que estigmatiza as favoritas de sua corte? Se combinasse com o militar embriagado do Palatino as providências imprescindíveis à libertação do companheiro, talvez aplaudisseis meu gesto sem restrições. Irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Concordo em que Popeia não é a figura mais conveniente ao feito, em virtude das inquietações da sua vida. Entretanto, é a providência que as circunstâncias indicaram e nós precisamos libertar o devotado discípulo do Senhor. Aliás, procurei valer-me de semelhantes recursos, recordando a exortação do Mestre, na qual recomenda ao homem granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Considero que quaisquer relações com o Palatino constituem expressões da fortuna iníqua, mas suponho útil mobilizar os que se conservam mortos no pecado para algum ato de caridade e de fé, pelo qual se desliguem dos laços com o passado delituoso, auxiliados pela intercessão de amigos fiéis. A elucidação do apóstolo espalhou grande calma em todo o recinto. Em poucas palavras, Paulo de Tarso fizera ver aos companheiros transcendentes conclusões de ordem espiritual. A promessa não falhara. Em 3 dias, o filho de Zebedeu era restituído à liberdade. João estava abatidíssimo. Os maus tratos, a contemplação dos quadros terríveis do cárcere, a expectação angustiosa haviam-lhe mergulhado o espírito em perplexidades dolorosas. Pedro regozijava-se, mas o ex-rabino, atento à tensão ambiente, sugeriu o regresso do apóstolo Galileu à Ásia, sem perda de tempo. A igreja de Éfeso esperava-o. Jerusalém devia contar com a sua colaboração desinteressada e amiga. João não teve tempo para muitas considerações, porque Paulo, como que possuído de amargos pressentimentos, foi ao porto de Óstia para predispor o seu embarque, aproveitando o navio napolitano prestes a largar para Mileto. Colhido pelas providências e impossibilitado de resistir ao resoluto ex-rabino, o filho de Zebedeu embarcou em fins de junho de 64, enquanto os demais amigos permaneceriam em Roma para a boa batalha em prol do Evangelho. Quanto mais sombrios os horizontes, mais coeso se tornava o grupo dos irmãos na fé em Cristo Jesus.
Multiplicavam-se as reuniões nos cemitérios distantes e abandonados. Naqueles dias de sofrimentos, as pregações pareciam mais belas. Paulo de Tarso e os cooperadores desdobravam-se em edificações espirituais quando a cidade foi sacudida de súbito por espantoso acontecimento. Na manhã de 16 de julho de 64, irrompeu violento incêndio nas proximidades do Grande Circo, abrangendo toda a região do bairro localizada entre o Célio e o Palatino. O fogo começara em vastos armazéns repletos de material inflamável e propagara-se com rapidez assombrosa. Debalde foram convocados os operários e homens do povo para atenuar-lhe a violência. Em vão, a turba numerosa e compacta movimentou recursos para aliviar a situação. As labaredas subiam sempre, alastrando-se com furor, deixando montões de escombros e ruínas. Roma inteira acudia a ver o sinistro espetáculo, já empolgada pelas suas paixões ameaçadoras e terríveis. O fogo, com prodigiosa rapidez, deu volta ao Palatino e invadiu o Velabro. O primeiro dia findava-se com angustiosas perspectivas. O firmamento cobria-se de fumo espesso, iluminando-se grande parte das colinas com o clarão odioso do incêndio terrível. As elegantes construções do Aventino e do Célio pareciam árvores secas de floresta em chamas. Acentuara-se a desolação das vítimas da enorme catástrofe. Tudo ardia nas adjacências do fórum. Começou o êxito com infinitas dificuldades. As portas da cidade congestionavam-se de pessoas tomadas de profundo terror. Animais espavoridos corriam ao longo das vias públicas como acossados por perseguidores invisíveis. Prédios antigos de sólida construção ruíam com sinistro estrondo. Todos os habitantes de Roma desejavam distanciar-se da zona comburente. Ninguém mais se atrevia a atacar a fogueira indômita. O segundo dia apresentou-se com o mesmo espetáculo inesquecível. Os populares desistiram de salvar alguma coisa. Contentavam-se em poder enterrar os mortos sem conta, encontrados nos locais de possível acesso. Dezenas de pessoas percorriam as ruas engargalhadas de horrível acento. A loucura generalizava-se entre as criaturas mais impressionáveis. Macas improvisadas conduziam feridos sem destino certo. Longas procissões invadiam santuários para salvar as suntuosas imagens dos deuses. Milhares de mulheres acompanhavam a figura impassível dos numes tutelares em dolorosas súplicas, fazendo votos de penosos sacrifícios em vozes estentóricas. Homens piedosos apanhavam, no remoinho das multidões estonteadas, as crianças massacradas ou apenas feridas. Toda a zona de acesso à Via Ápia, em direção de Alba Longa, estava entupida de retirantes apressados e desiludidos. Centenas de mães gritavam pelos filhinhos desaparecidos e não raro tomavam-se providências à pressa para socorrer as que enlouqueciam. A população em peso desejava abandonar a cidade ao mesmo tempo. A situação tornara-se perigosa. A turba amotinada atacava as liteiras dos patrícios. Somente os cavaleiros desassombrados conseguiam romper a mole humana, provocando novas blasfêmias e lamentações. O fogo já havia devorado quase totalmente os palacetes nobres e preciosos das Carinas e continuava destroçando os bairros romanos entre os vales e as colinas, onde a população era muito densa. Durante uma semana, dia e noite, lavrou o fogo destruidor, espalhando desolações e ruínas. Das 14 circunscrições em que se dividia a metrópole imperial, apenas 4 ficaram incólumes. 3 eram uma aluvião de escombros fumegantes, e as outras 7 conservavam tão só alguns vestígios dos edifícios mais preciosos. O imperador estava em ânsia,
a Ântil, quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada, pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, projetaram um incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo, que não desejava a transferência dos santuários. Além dessa medida de ordem urbanística, o filho de Agripina caracterizava-se em tudo pela sua originalidade satânica. Presumindo-se genial artista, não passava de monstruoso estrião, assinalando a sua passagem pela vida pública com crimes indeléveis e odiosos. Não seria interessante apresentar ao mundo uma Roma em chamas? Nenhum espetáculo a seus olhos seria inesquecível como esse. Depois das cinzas mortas, reedificaria os bairros destruídos. Seria generoso para com as vítimas da imensa catástrofe. Passaria a história do Império como administrador magnânimo e amigo dos súditos sofredores. Tá bom. Bom, assim, tem 3 aspectos para a gente ver essa parte que a gente leu aí, né? A primeira, que eu até já tinha introduzido bem no início, a questão aquela do pedido que o Pedro faz junto com os outros, né, os cristãos que estavam lá em Roma, para que o Paulo viesse para interceder pelo João. Né? Eles tinham um pressentimento, lógico, questão da idade, da pregação, do quilate espiritual que era o João Evangelista. Né? A gente sabe, então, a história que ele vai ter. Ele foi a primeira prisão que ele sofreu, né? Porque ele não teve nenhum problema, nenhum episódio, assim, ficou à margem. Né? Assistia as perseguições aos cristãos, lá desde o Estevão. Lá, né? Então, ele sempre olhando, observando. Ele não tinha sido preso, torturado até então. Foi a primeira prisão que ele viu, né, com os próprios olhos e sentiu, e isso a gente tem que ter sempre assim em mente, coloca as datas ali, a gente vai vendo assim que tudo acontece, parece que assim foi ontem, a semana que vem, não. Primeiro episódio, então ele é preso lá por abril, ele consegue ser solto lá já em maio, que aí ele vai seguir lá para retornar para Éfeso, lá na Ásia. Então, o tempo que ele ficou ali e que ele viu, não tem tortura maior que, segundo todos os relatos humanos de quem está sob tortura, vivendo aquele inferno das catacumbas, ou seja, das prisões subhumanas, é de ver o sofrimento alheio e se sentir na própria pele. Então, ele, como um jovem ainda, quer dizer, mais novo que os outros, assistindo, olha as cenas horrendas, assim, absurdas, que ocorreram naquela época e tinha, durante a história da civilização humana, conta que havia, assim, era uma punição de colocar no azeite, do azeite fervendo, né? Fritar a pessoa viva. Simplesmente a pessoa saía frita e era entregue aos peixes ali, até alguns eram jogados, eles até têm um outro livro de história que eu li, tem alguns detalhes sobre essa questão, que era uma forma de fritar, além de dar o prazer para quem assiste, né, um espírito trevoso desse, como o tigelino, por exemplo, e seus asseclas, era de não entrar em putrefação, ficava praticamente, era uma coisa assim absurda, né? Que a gente achar que ficava, como é que se chama isso aí? Você vai fritar um pedaço de frango, por exemplo, ele não tinha a putrefação rápida, e aí jogavam na beira da estrada do início, geralmente onde os dejetos humanos eram jogados naquela época, e os animais se deliciavam. Né? Os animais ferozes se deliciavam durante a noite, ficavam ali 2, 3 dias, semanas, sempre tendo alimentação para eles. Era assim que era colocado o corpo humano, era isca animal. Absurdo, absurdo, absurdo. Isso foi vivenciado pelo João dentro, não tem tortura maior. E depois vai ter aquela trajetória do João que se sabe. Então, ele foi desencarnar só com 94 anos, e quem leu a história do Francisco de Assis sabe bem aquela trajetória que ele tem,
Inclusive, depois, né, teria esse relato que ele foi jogado também numa dessas banheiras ferventes e que ele não sucumbido e não desencarnou. E acredito que não tenha sido, por tudo que a gente viu Jesus fazendo, o que ocorreu naquela época, há de se acreditar nisso aí, né? Porque não tem por que o plano espiritual vai relatar um fato que não seja verídico, né, sobre esse aspecto. Bom, agora vejam só a investida que tem. O Paulo é chamado da Espanha, chega e vai procurar a Sabina, né, que era uma das mulheres do Nero, né? Era uma prostituta, uma cortesã e tal, mas era muito benquista na época da alta sociedade. Então, os homens tinham os galanteios por ela, e quando ela passou a ser a favorita do Nero, ficou quase que exclusiva. Dizem, há também uma citação em outra obra, de que ela teria se afeiçoado pelo Paulo. Não foi porque simplesmente tinha só admiração, ela o admirava como homem, né? Então, teve uma relevância maior nesse pedido. E o pessoal, né, aquela coisa, a sociedade, o popular, percebeu esses galanteios dela em relação ao Paulo e fizeram reprimendas contra ele, que ele teria que estar pedindo ao império, para quem condena, para quem sacrifica, para quem tortura, ele vai pedir favor para o João, e aí tem aquela grande lição que o Paulo dá para todos aí para ouvir, dentre elas até aqueles falsos moralistas, e que ele disse, e que temos que compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Quer dizer, só existe a cortesã, a mulher mal falada, porque há homens que corrompem as mulheres com o dinheiro e com o poder. E isso foi calar a boca daquele grupo que estava querendo cobrar do Paulo, que ele estava dando privilégios em nome de um que estaria sendo sacrificado, mas eles não tinham compreensão e o pressentimento que o Paulo tinha. Eu preciso libertar este homem que é o multiplicador do Evangelho de Jesus, que vai sair a pregar durante vários lustros, vários anos, tanto é que ele passa dali até uma encarnação, até 94 anos, e vai sucumbir depois lá na ilha de Patmos, né? Depois de ter uma longa trajetória e ter recebido, pela inspiração do alto, o seu Evangelho e o próprio Apocalipse de João Evangelista, né? Então, o Paulo tinha essa visão espiritual. O Paulo, essa fase final dele aí, ele é só inspiração, ele é plano espiritual absoluto, ele tem uma conexão com o plano espiritual e vai agindo. Tanto é que ele tem aquele pressentimento através de um sonho de que ele tem a visão, aquela visão do sacrifício final de todos os apóstolos de Jesus sucumbiram. Todos. E ele teve a presciência disso e percebeu que está chegando o momento. Então, ele manda. Então, vai o Timóteo para um lado, vai o João para outro, o Lucas depois também segue o seu caminho, e fica em Roma o Pedro e o Paulo, que vão ser sacrificados, assim como centenas de cristãos primitivos nas arenas e assim por diante. Foi nessa época aí que houve o sacrifício depois da própria Lívia, né? Lívia, mulher do Públio Lentulus, né? Então, na arena romana, são jogados... E aí, vejam só, assim, que a gente tem que ter essa percepção. Eu lembro, eu já ouvi até de um médium, né, que ele era católico, assim, de família católica, praticante, e que passou a frequentar um centro espírita. E ele, frequentando o centro espírita, começou a aconteceram algumas coisas, ele foi muito cobrado pelos familiares, aquela coisa do tio, do vô, disso, daquilo, e a cobrança de que estava frequentando esses lugares malignos. Isso não é, isso é coisa de agora, recente, assim, alguns, né, uns 10 anos atrás. E aí acontecia qualquer coisa na família. Viu? Tu está mexendo com essas coisas, olha o que tu está trazendo para dentro de casa. E olha, 2000 anos atrás, o Nero e o Império Romano encontraram uma forma de dizer assim, o Tigelino e outros, claro, que inspirado pelas trevas, de acusar os seguidores de Jesus, os seguidores da igreja primitiva, do Evangelho de Jesus,
eles eram a causa de qualquer situação, inclusive os fenômenos climáticos, inclusive qualquer tragédia. E depois o Nero vai patrocinar o incêndio, botou Nero, incendiou, conhece para a história, incendiou Roma, foi exatamente nessa fase esse incêndio que ele provocou, a pretexto de querer um objetivo que mais adiante a gente vai ver, que ele depois usa toda essa terrível catástrofe, né, que foi provocada por ele mesmo, e ele tenta sensibilizar o povo de que ele estava assim compadecido de tudo que havia ocorrido, que ele ia construir uma nova Roma, uma nova metrópole, né, que seria aquela que ele já tinha como plano macabro anterior, mas o objetivo maior era de perseguição aos cristãos. E ele encontra um grande motivo assim para ter a explicação: morte aos cristãos. E aí ele incute no povo a impressão de que eles deveriam dedurar todos os cristãos. E foi dentre a Jerusalém antiga, né? E essa parte do cristianismo primitivo foi o momento de maior perseguição aos cristãos, foi exatamente nessa fase aí que vai culminar depois com o sacrifício final do próprio Paulo. Aí a gente trazendo isso para nós, no dia a dia, quando a gente vê assim, na doutrina espírita. A doutrina espírita, os próprios espíritos, a nossa referência na doutrina é o Kardec e é o Chico Xavier, mesmo espírito. Que o Chico Xavier já mencionou várias vezes, assim, olha, hoje a gente vê tem a imagem do mundo espiritual inferior, as trevas de hoje, na época do livro Libertação, aquela cidade estranha, era uma realidade na Idade Média e tinha as suas ramificações lá no cristianismo primitivo. Então, aquele cenário, que aí ele diz, aquele cenário do Paulo Estevão, não há 2000 anos, né? E tantas outras obras contando a perseguição aos cristãos, elas ocorrem hoje nas trevas, hoje aqui. Antes a treva era na crosta nossa. Então, eles que vai se saneando o plano espiritual e o nosso mundo hoje, que vai ser mais adiante de regeneração, né, que vai ser de transformação moral, ele deixa de ser de provas e expiação, mas antes disso ele era um mundo trevoso. Nós éramos de treva, a crosta terrestre era de treva. Então, um tigelino que era admirado, quem era mais admirado é quem conseguia fazer o maior sacrifício, aquele que conseguia dar ao povo as gargalhadas pelo sacrifício alheio. Então, as pessoas iam para a arena romana para assistir o sacrifício e onde tivesse mais sangue, mais sofrimento alheio, maior era o espetáculo. Aí a gente fica pensando, isso aconteceu há 2000 anos, existe hoje nas trevas isso. E tanto é verdade que boa parte dos religiosos da Inquisição hoje estão ainda circundando, liderando o processo trevoso da crosta terrestre inferior. A gente vê o maior símbolo disso aí, quem leu também a obra, uma delas do Inácio Ferreira, do aquele bispo Tomás de Torquemada, lembram daquela figura? O Tomás de Torquemada, que aí veio reencarnar, e as próprias trevas assim... Ele foi... do tempo, não é, Francisco? Oi? Sob as cinzas do tempo, né? Acho que é o livro. Isso aí, que ele até foi atendido e que foi através da mediunidade da Maria Modesto Cravo. Né? Quem era Maria Modesto Cravo? Era Catarina de Médici, na noite de São Bartolomeu. Lembra aquela coisa da própria história? Isso aí a gente vê depois. E aí, o Tomás de Torquemada, que ele, durante a Inquisição, ele se vangloriava de ser individualmente o bispo que mais mandou para as fogueiras os cristãos que eram corrompidos pelo demônio, esses que tinham visões, esses que eram perseguidos pelo poder da igreja e do Estado. E ele se vangloriava, e ele lá nas trevas, ele imperava. Só que lá nas trevas, ele patrocinava muitas vezes, através dos seus asseclas, seus comparsas, a obsessão de diversos seguidores de Jesus. Tu vê um padre, um bispo, perseguindo cristãos a pretexto de estarem trabalhando para a doutrina espírita. E ele vem depois até aquela encarnação, lembra daquela da sucuri que vem e mata, e aí depois ele, numa nova encarnação,
foi dado um salto quântico, era uma das leis da apometria, um salto quântico para ele sair do radar das trevas e provavelmente esteja hoje encarnado lá na Ásia, lá no Extremo Oriente, onde ele não seja identificado. Porque o mundo da luz também faz isso. Teve que fazer isso com Kardec. A vinda do Kardec segurou o Kardec até os 50 anos, para depois ele receber o direcionamento da própria doutrina do Consolador. O Chico Xavier, ele foi a encarnação do Kardec, mas as trevas não sabiam até a década de 30. Não sabiam, achavam que depois ele era apenas um médium, alguma coisa. Quando as trevas perceberam, aí que fizeram uma investida mais dura, que aí atacaram a família dele, com aquele sobrinho, fez acusações contra ele, atacaram a família do Humberto de Campos para cobrar os direitos autorais da sua própria coisa, atacaram vários que chegaram no atendimento para ele, para levar o ridículo, para dizer que era um nome foi dado de um familiar que não havia falecido, não existia, que ele seria mandar uma mensagem ou não. E aí o Emmanuel, muitas vezes, olha, paciência, mas esse está tentando te testar, diz tal coisa, e passava uma mensagem, e muitos até se transformaram depois disso. Tem notícia de 2 ou 3 jornalistas que se predispuseram a buscar sua audiência, ou ao vender jornal, ou revista, ou seja o que for, com esse intuito de levar ao ridículo o Chico Xavier e que depois aderiram. Olha, agora eu tenho que me entregar mesmo, porque esse homem percebeu o que eu estava fazendo. Eu me sinto pequeno diante do que aconteceu com ele, desse fato, e daí se transformaram na sua vida e assim por diante. Isso se tem relatos da vida do Chico Xavier. Talvez a gente pergunte assim, mas por que sempre se fala em Chico Xavier e Kardec e tudo? É a essência. Como é que nós vamos falar do Evangelho de Jesus sem falar em Kardec e Chico Xavier? Só se for um pentecostal, só se for um católico que não queira, o que até na década de 30 se sabe de novenas que ocorriam nas igrejas de Pedro Leopoldo, de católicos que oravam para que Chico Xavier morresse. Até isso aconteceu. Se tem relatos de pessoas que frequentaram grupos católicos em novenas, em oração, para pedir a morte dele, porque estava levando a perda de fiéis da própria igreja com o advento da doutrina. Ou seja, morria alguém na cidade de Pedro Leopoldo, ou um outro que era conhecido, que ele se comunicava espiritualmente e que despertava a atenção da população e levava ao descrédito coisas da igreja e assim por diante. Naquela época, era, de um lado, o que liga a Deus seria a Igreja Católica, e, do outro lado, não existia, que tem hoje os pentecostais. Fala para o pentecostal hoje, para o evangélico, sobre espiritismo. Ele renega, ele tem a algeriza muito maior ao espiritismo do que qualquer outra religião, católico, judeu, seja o que for. Por quê? Porque o espiritismo tem a ferramenta consolidada, consegue ter o aspecto científico, filosófico e de religação religioso para explicar até os fenômenos dos pentecostais, daquele descarrego, daquela obsessão que, porventura, possa ocorrer, e às vezes ocorre mesmo, e que aí o que é o pastor, que ele vai invocar o quê? Um poder de energia, ele nada mais usa do que a condensação do seu fluido cósmico, o ectoplasma, para influir num determinado espírito, além de, muitas vezes, também a mistificação está presente, né? Como também existe na doutrina espírita. Na doutrina espírita existe porque os médiuns pouco estudam, porque os médiuns preferem, muitas vezes, acreditar em determinadas situações ou dão mais o seu tempo ao espetáculo quase que circense do apossamento, da incorporação, da passagem espiritual, do que de compreender o momento espiritual, ou compreender o fato, o fenômeno espiritual mediúnico que é inerente à civilização humana. Mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade. Doutrina espírita vem para reviver o Evangelho de Jesus. Francisco. Agora, se a gente vai se dissociar disso, nós vamos nos distanciar da essência que é
o cristianismo. E o cristianismo, o espírita cristão, só pode ser um estudioso da doutrina do Kardec e suas ramificações. Fora disso, é um leque muito mais abrangente e muitas vezes até quem frequenta ou quem estuda dessa forma não consegue nem compreender. Pode falar, Kiko. O próprio Chico Xavier tinha uma frase, um comentário que ele dizia o seguinte, ó, que Deus me ajude das perseguições dos espíritas, que do restante eu consigo me livrar, entendeu? Então ele tinha mais medo dos próprios espíritas, né? De quem estuda, de quem trabalha, muitos espíritas do dia a dia, do que os outros, né? Que atacavam ele, né? É verdade, até se eu estava falando nisso, não sei se está da parte que não tinha começado ainda a aula, da questão que ele mesmo disse que uma comissão de espíritas da Federação Espírita Brasileira o procurou lá pela década de 40 para que ele se dedicasse só mais à publicação de livros, né, psicografados do Emmanuel, do André Luiz, que deixasse o atendimento fraternal, aquelas atendimentos às cartas consoladoras, que deixasse assistência social. E ele disse, olha, se eu tiver que deixar de ser espírita para não atender o povo, eu fico com o povo e me aproximo de Jesus. Jesus era o povo. Jesus, a pregação dele sempre foi procurando a massa, procurando influir. Tanto é que o que ele disse pelo seu magnetismo se perpetuou. O homem que transformou a humanidade. A gente pode falar hoje, não é? A maioria dos seguidores do islamismo tem essas investidas das trevas, tem essas investidas do plano espiritual, intermediário, inferior, sempre querendo interferir, mas a essência, hoje, a humanidade tem como referência Jesus. E nós sabemos, espíritas, pelo outro lado, o mais puro que teve entre nós. E a gente vai ficar agora invocando isso, invocando aquilo, atrás de intermediários para explicar o fim. E o fim, o que é? É a simplicidade do fazer o bem. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Ou seja, tem que se bastar auto-amor para poder compartilhar esse auto-amor. Se nós compartilharmos esse auto-amor com todas as coisas do nosso universo, nós estamos inseridos no amor a Deus, ou seja, a energia perfeita que nos dirige, nos governa, e que é a causa primária de todas as coisas, né? Essa energia perfeita é a causa de tudo, e nós somos criados à imagem e semelhança, com o poder do livre-arbítrio. Nós vamos galgando, passo a passo, buscando a perfeição, mas fruto das nossas decisões, e não de terceiros. E não de alguém que vai nos dar o caminho, não que alguém... O caminho e a verdade e a vida é Jesus, que, em nome do perfeito, foi o que esteve entre nós, nos dando todos esses ensinamentos. Eu acho que é isso, pessoal. A gente até já passou um pouco. Pode falar, Flávia. Eu queria ver a tua opinião, assim, dentro dessa linha aí do livro, dessa questão da perseguição aos cristãos desde o início, e hoje, assim, essa fase que a gente vive de transição, tu acha que, de alguma forma, essa perseguição das trevas, dos mundos inferiores, diminuiu porque a gente está vivendo uma transição, ou, de alguma forma, ela até aumentou, mas de um jeito mais sutil, por conta do degredo, do planeta, né, do chupão? Qual é a tua percepção sobre isso? Assim? Aumentou, diminuiu, está mais sutil? Mas... Eu não tenho percepção. Eu sempre procuro, estou sempre procurando assim, ler e ver as referências essas que chegam ao plano espiritual. E eles, o que diz na atualidade hoje, aí é mundo hoje, agosto de 2022, as trevas estão há alguns meses numa investida multiplicada, reagindo ao famoso 2019. Aqueles 50 anos que ia dar um marco nosso para a transformação do nosso planeta, uma escola de regeneração, né? Em 2057, seria mais ou menos chegando aquele epílogo ali. Em 2019, as trevas se reorganizaram e estão investindo. Se a gente parar para pensar hoje, o mundo espiritual, o mundo da luz, está mobilizadíssimo a favor de que a humanidade exerça o seu livre-arbítrio. Espíritos celestiais foram convocados, estão
tentando interferir no psiquismo coletivo e individual dos seres humanos para não haver uma catástrofe, porque há iminência disso. Há iminência. Provavelmente, eu acredito que não vão conseguir. Mas olhem só, quando a gente vai falar assim de conflitos, é aquela guerra da Ucrânia com a Rússia, é lá Taiwan com a China, é no Oriente Médio, lá os palestinos contra os israelenses, é lá na África, vários conflitos e guerra civil quase que permanente no centro da África. E assim, mais as turbulências que a gente vê aí nesse plano político. A insânia dá a impressão de que ela está imperando. Acho que é um movimento articulado das trevas, e aí diz os espíritos, vamos nos unir em preces, em oração, em pensamento positivo para tentar dissuadir ao máximo. Nós estamos passando por um momento muito, muito delicado. Vocês já imaginaram assim, que fruto de um livre-arbítrio, um conjunto de espíritos, encarnados e desencarnados, conseguem, vamos supor lá, alguém que vai direcionar um míssil a uma usina nuclear. Não é uma bomba atômica, mas é um míssil numa usina nuclear. O que pode ocorrer? É uma catástrofe localizada com consequências horríveis do ponto de vista econômico, político, de saúde pública e assim por diante. Então, o momento é muito mais perigoso que foi em 2019. E eu tenho certeza que o mundo da luz, ele projetava alguma coisa, mas não se sabe se não vai haver eu ouvi até que foi perguntado por Odilon Fernandes também sobre esse momento, e ele disse assim, muitas vezes até o mundo da luz se utiliza de momentos como recém a gente viveu, uma pandemia, em que muitas vezes é uma forma de fazer o recuo da convivência humana, porque tudo isso começou agora, se deflagrou, pode ver com a coincidência, né? 2019, Covid-19, finalzinho de 2019, né? 2020, 2021, a sociedade, quando começa a sair das suas portas da casa, o mundo todo, aí há esse projeto que está agora parece essa loucura que a gente é acordado a cada dia com um novo risco de conflito. Mas eu acho que é isso, pessoal. Vamos tentar cumprir o horário aí, a gente dá sequência. Semana que vem, o que vocês vão dar sequência aí, depois a gente vê a parte final e rever também a mensagem desse próprio livro. E levando nosso pensamento ao alto, redobrando as nossas forças, as nossas rogativas ao plano espiritual superior. Que a gente, cada um de nós, humildemente, de forma individual, possa agora direcionar ao nosso planeta, às entidades celestiais, a luz, a energia, o ectoplasma necessário, que, quem sabe lá, de uma forma conjunta, possam inspirar aos nossos líderes mundiais, a todos aqueles que têm um determinado poder, e possam ter um discernimento, né? Que possam invocar alguma sensação benevolente no seu espírito, enxergando nosso planeta como uma escola planetária necessária, não só a cada um de nós, mas aqueles que vêm logo atrás de nós, e, quem sabe lá, certamente, cada um dos que aqui vão partir para retornar como sendo um grande educandário, já numa fase de regeneração, voltados para o amor crístico. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade.